Olá meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu comento sobre alienação parental. Existe uma lei sobre alienação parental, que trata da alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. Lei 12.318 de 2010, certo? O que é alienação parental? O artigo 2º desta lei diz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida pelos seus pais, pelos seus avós, ou por uma pessoa que tem autoridade sobre a criança, ou a guarda, ou a vigilância, a responsabilidade de vigilância sobre a criança, a interferência com intenção de induzir a criança a repudiar o seu genitor, ou atrapalhar o convívio entre a criança e o seu genitor. Isto é considerado ato de alienação parental, certo? Muito bem. Quais são as condutas que, se praticadas, podem caracterizar a alienação parental? As condutas estão elencadas lá no rol de condutas do artigo 2º da Lei 12.318 de 2010. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, ali tem várias condutas que caracterizam a alienação parental. Só que esse rol, ele não é taxativo, tá, pessoal? Ele é exemplificativo. Por quê? Ele não traz todas as condutas, né? Ele não abarca todas as condutas que podem ser consideradas alienação parental. Ali tem alguns exemplos, certo? Mas existem muitas práticas que são feitas aí, né, dentro das famílias, infelizmente, pelos genitores, pelos pais, enfim, pelos responsáveis, que são consideradas alienação parental, mas que não estão nesse rol do artigo 2º. Pois bem, muito bem. A primeira conduta que está lá no inciso 1º do artigo 2º da Lei 12.318 de 2010 é o seguinte: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da maternidade ou paternidade. Então, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que tem a guarda do filho vive falando para o filho assim: olha, o seu pai não presta, ou a sua mãe não presta, seu pai é um vagabundo, seu pai não trabalha, seu pai não gosta de você. Olha aí, ó, tá vendo? Seu pai não veio te buscar hoje porque ele não gosta de você, ele despreza você, ele te odeia. Seu pai é alcoólatra, seu pai é um pinguço, seu pai é maconheiro, entendeu? Seu pai não gosta de trabalhar. Esse tipo de coisa que desqualifica a outra pessoa, entendeu? Isso é considerado prática de alienação parental. Isso é considerado alienação parental, certo? O inciso 2º traz o seguinte: dificultar o exercício da autoridade parental, né? Então, por exemplo, a mãe chega para o filho e fala o seguinte: olha, filho, hoje o seu pai vai passar aqui para você ir para a casa dele, você vai ficar o final de semana na casa dele. Mas é o seguinte, olha, se lembre que você tem prova na segunda-feira. Então você precisa estudar, você não pode ficar só brincando. Você tem que estudar, né? Você tem que se preparar para a prova. Existem exercícios que a professora pediu para você fazer nesse final de semana que você precisa fazer, as lições de casa. Então, olha, não vai ficar só brincando, se dedique mais ao estudo, tá certo? A mãe ou o pai fala para a criança, né? Então passa o pai ou a mãe para levar a criança para casa, para passar o final de semana em casa. Chega lá e ele pega e fala assim: ah, filho, vamos para o cinema, depois a gente vai para o shopping, depois a gente vai para o parque. A criança pega e fala para ele assim: não, pai, eu não posso, eu preciso estudar esse final de semana, porque eu tenho prova na segunda-feira, tenho as lições de casa, eu tenho muitas lições que a professora passou para poder me ajudar e tal, inclusive você poderia me ajudar. O pai pega e fala: não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse final de semana nós vamos brincar, nós vamos no shopping, nós vamos no cinema, esquece isso daí, você vai conseguir tirar nota nessa prova. Quando você tiver sobre a minha responsabilidade, quem manda sou eu, quem determina sou eu. Então o que ele está fazendo? Aí o que acontece? O que acontece, né? Primeiro, ele está tirando a autoridade da mãe, que orientou ele para que ele faça as lições de casa, certo? Ele está já tirando a autoridade dela.
Aí depois o que acontece? Depois o filho acaba voltando para casa, e aí num determinado momento a mãe vai falar assim para ele, olha, você precisa estudar para isso, para aquilo, para aquele outro. Aí ele vai falar assim, não, o meu pai é mais tranquilo ficar com o meu pai, eu quero ir morar com o meu pai, porque o meu pai, ele deixa eu brincar, ele deixa eu fazer o que eu quero, ele falou para mim que eu sou muito inteligente, que eu não preciso estudar. Então aí, isso daí caracteriza a alienação parental, ou seja, o genitor, né, o pai, acabou tirando a autoridade da outra mãe, entendeu? Acabou tirando a autoridade da mãe. Certo? Isso daí é considerado prática de alienação parental. Inciso terceiro, dificultar contato da criança ou do adolescente com o genitor. A mãe vai fazer de tudo para dificultar, a mãe ou o pai vai fazer de tudo para dificultar o contato. Então o pai liga para poder falar com a criança, a mãe fala que ele não pode falar agora, né? O pai manda uma mensagem pelo WhatsApp, a mãe vai lá e apaga, não deixa a criança ver a mensagem de WhatsApp, entendeu? Então assim, dificultar o máximo que ela puder o convívio, entendeu? Criar qualquer óbice a que eles tenham, a que o filho e pai possam conviver, porque o direito de convivência é extremamente importante para a criança, é um direito da criança, entendeu, pessoal? Inciso quarto, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, né? Então, assim, o pai fala assim para a mãe, olha, às 14 horas eu vou passar aí, né? Vou passar aí para ver a criança. Aí o que acontece? A mãe fala assim, tudo bem, pode passar. Aí o pai passa às 14 horas, a mãe levou a criança na casa da tia. Ou então, aí o pai fala assim, tudo bem, eu vou passar na casa da tia para pegar ele então. Aí chega lá na casa da tia e descobre que a criança não foi levada para casa da tia coisíssima nenhuma. Entendeu? Aí ele fala assim, bom, então eu vou passar tal dia novamente porque eu quero levar o filho para o cinema, por exemplo. Aí a mãe fala para ele, mas tal dia ele tem um compromisso. Então dificulta. Por que é um direito que é regulamentado? Ou seja, às vezes o pai tem direito até às visitas, né? As visitas, a mãe ficou com a guarda, por exemplo, uma guarda unilateral, o pai tem direito às visitas, a mãe começa a dificultar, a criar obstáculo para que pai e filho não convivam. Ou o pai também fazer isso, tá, gente? Vice-versa. Inciso 5. Omitir informações relacionadas com a criança ou adolescente. Omitir deliberadamente do pai e da mãe. Então, assim, informações relacionadas com a escola da criança ou adolescente, médico, entendeu? O pai, o genitor, começa a esconder. Já vi casos, por exemplo, que o genitor liga na escola e fala assim, olha, não passem nenhuma informação para a mãe. Ou não passe nenhuma informação para o pai, nada relacionado ao que está acontecendo com a criança na escola, entendeu? Ou esconde informações sobre exames que a criança fez, certo? Isso é considerado prática de alienação parental, porque ambos os genitores têm o direito de saber o que está acontecendo com a criança, mesmo aquele genitor que tenha direito somente às visitas, né? Somente as visitas. Ele tem o direito a saber o que está acontecendo com a criança. O inciso 6º é apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste, certo? Ou contra os avós, né? Então a mãe vai lá e apresenta uma denúncia, denuncia uma dessas pessoas falando que abusaram da criança. Uma falsa denúncia com o intuito de dificultar a convivência familiar entre a criança ou adolescente e uma dessas pessoas que eu falei, seja a avós, né, ou seja o pai, ou familiares desse pai, enfim. Isso também é considerado prática de alienação parental. Inciso 7º, mudar o local de residência, né, para um local distante, sem uma justificativa, com o objetivo de dificultar a convivência entre a criança ou adolescente com o genitor dessa criança ou adolescente, ou com familiares desse genitor, ou com os avós. Então, a mãe ou o pai mudam de endereço, certo? Às vezes não informam o endereço, porque não quer que eles convivam, entendeu? E assim, muda de endereço sem justificativa, certo? Existem casos, vejam bem, tem que ser analisada a situação. Existem casos em que a mãe ou o pai que tem a guarda da criança, ele precisa mudar de residência, ele precisa mudar de local.
Até mesmo porque às vezes essa mudança é necessária para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. Então assim, existem casos em que tem justificativa. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor curtam, comente e compartilhe. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Um grande abraço!